Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Legal, mais um vídeo nosso aqui. Eu sou Alexandre Santos, né? E você está aqui no nosso canal, que vamos agora falar as notícias, né, do Flamengo, do mais querido do Brasil, né? Hoje nós queremos deixar aqui em pauta, né, a notícia que o Michael, né, pode estar deixando o Flamengo e a reunião agora à tarde, né, que está acontecendo da diretoria do Flamengo, dos representantes do Flamengo, né, melhor dizendo, com o Paquetá, esperando que essa reunião possa ter um desfecho legal, né? Também aqui estamos comentando também do Campeonato Carioca, que se iniciou no domingo passado, né, naquela partida do Flamengo e Portuguesa vale pela quinta rodada, e ontem também vamos comentar aí, teve os dois jogos aí, né, dos grandes, também vamos estar falando. Legal? Então, antes de entrar no assunto, queria pedir a vocês, né, que se inscrevesse no nosso canal, apertando esse botãozinho de inscreva-se, né? Após se inscrever, não se esqueça, aperta o sininho das notificações para poder estar recebendo os nossos conteúdos, tá legal? E pedindo também a vocês que deixem aquele like para reforçar aí o nosso canal, tá? Então, galera, conto com vocês e vamos para o vídeo. Bem, gostaria de estar falando aqui hoje de início, né? Vamos falar um pouquinho aqui do Campeonato Carioca, comentar um pouquinho. Campeonato Carioca que já está aí bombando aí, né? E alguns jogos já. Ontem teve o jogo do Botafogo, né, contra a Portuguesa. Botafogo com um time que não é o time deles ainda titular, né? Tá com a garotada também, venceu de 2-0 a Portuguesa. E o Vasco, que foi o único que jogou, né, com a equipe completa, né, venceu o Macaé de 4-2. O Flamengo tem jogado com o seu time do Sub-20, né? Tem jogado aí com o time do Sub-20, já foram duas partidas, né, desse ano do Campeonato Carioca, jogando com o Sub-20. O Campeonato Carioca, que eu vinha falando, né, e comentando aí, é o seguinte: o Campeonato Carioca ele perdeu muito, né, aquele charme que tinha antigamente, né? Era uma rivalidade muito grande dos times, né? Também dos jogadores, né? Na época que o Romário jogava no Flamengo, Túlio no Botafogo, Renato Gaúcho no Fluminense, enfim, aquela briga saudável, né, dentro de campo, um provocando o outro, um mexendo com o outro, era o Romário falando que ia fazer gol, o Túlio falando, e enfim, e aquela acaba virando uma rivalidade, né? E isso chamava a torcida, né? A torcida gostava muito, porque ia para o estádio ver, né, essas grandes confrontos, né, dos times carioca. E também os times pequenos, né, daquela época eram um pouco melhor do que os de hoje, né? Porque o investimento, por exemplo, tinha um americano, né, que era do Caixa d'Água lá, que ajudava com o investimento, né? E outros times aí pequenos do Rio que embaçava muito, era o Bangu, o próprio Bangu era difícil, o Bangu tinha o América de Três Rios, além do América do Rio, né? Enfim, tinha uns times que eram mais competitivos, né? E hoje o Campeonato Carioca caiu muito, a gente vê aí a própria Luzinha aí, né, a Portuguesa, jogou contra o time Sub-20 do Flamengo, o aperto que passou, né, empatou aí na Bacia das Almas, mas poderia ter perdido se o Wallace tivesse feito aqueles dois gols de cara com gol, que acabou perdendo, né, o lance e aí perdeu. Então você vê uma fragilidade muito grande. O próprio Botafogo ontem, né, jogando aí o Vasco, né, com o seu time principal, pegou o Macaé, não teve muito problema, entendeu? Para poder ganhar, venceu lá de 4-2, né? Fluminense venceu o jogo. Então time assim, Madureira, esses times assim, já não está mais aquela, né, não tem aquele investimento. E aí você vê um Flamengo, o nível de investimento que tem, né? A gente está falando aí em Paquetá, pode custar aí, né, cara, um absurdo o Flamengo. Já vi Vitão, né? O Flamengo queria Caio Jorge, queria pagar 30 milhões, né? E até com umas variáveis a mais aí para trazer Caio Jorge, quer dizer, então o nível de empreendimento do Flamengo é muito maior, não tem comparação. Então esse time pequeno, assim, o Campeonato Carioca foi perdendo charme, né? O último assim que eu assisti, que teve aquele charme, né, da gente torcer mesmo, e você ver torcedor, adversário chorando, que perdeu o Flamengo, foi aquele Vasco Flamengo, né, que o Flamengo venceu de 3-1 com o gol do Petkovic, que aconteceu em 2001, né? Fora isso, depois, os times hoje em dia, a gente olha o jogo assim, é aquele negócio, né?
o time não ganha antigamente, nesse período aí, um campeonato carioca. Muitas vezes o pessoal considerava, né, só disputava o carioca, entrava, disputava o carioca, e no brasileiro os times do Rio iam capengando, né? E ganhou o carioca, ganhou o ano. Mas essa mentalidade mudou, né? Essa mentalidade mudou. Hoje realmente o Flamengo é um outro patamar. O Flamengo ele vai disputar sempre, né, os melhores campeonatos, os grandes campeonatos, que não está errado, é isso mesmo, né? A gente que é torcedor quer ganhar tudo, né? Se tiver aí o carioca, tem que ganhar também, é aquele negócio. A gente não vibra com o carioca, mas tem que ganhar, né? Se perder, o pessoal reclama que perdeu, mas tem que ganhar. Ganhar é obrigação, né? Até pelo investimento que tem. Mas esse ano eu vejo aí que o Flamengo de repente não vai entrar muito assim, né, no Campeonato Carioca. Posso estar enganado, brigando no Campeonato Carioca, até porque o Campeonato Brasileiro ele já vai começar agora paralelo ao Campeonato Carioca. Vai começar paralelo. Começou o Carioca já em janeiro, agora já começa o Campeonato Brasileiro, né? Já começa a primeira rodada do Brasileiro. Então assim, já vai ter, o Flamengo já vai ter Recopa, né? Vai ter Supercopa do Brasileiro, então quer dizer, então já vai ter jogos assim, né, cara, importantes, né, que ele já começa ganhando aí um título aí, né, cara, pode ser da Recopa, da Supercopa, enfim, eles vão começar a brigar por título e já entra o brasileiro, que o brasileiro é aquele negócio, é bom você já começar com tudo, fazendo a gordura, para quando chegar lá na frente você já está com aquela soma para você poder manter na reta final, principalmente quando o time tem queda de rendimento, né? Então é importante começar muito bem o Campeonato Brasileiro. Então eu vejo assim que esse Campeonato Carioca, eu posso estar até enganado, mas eu acho que vai ser mais enfraquecido do que os outros que tiveram aí, por conta da Copa do Mundo e do brasileiro ter começado mais cedo e tá paralelo aí, daqui a pouquinho Copa do Brasil, aí já começa a Libertadores, com os times que vão disputar pré-Libertadores agora, né? Enfim, vai ser aí esse ano aí, eu não vejo muito assim que os times vão se empenhar tanto no Carioca, se preocupar tanto em colocar os seus times titulares, né? Mas, dito isso, então vamos para a nossa primeira notícia aí do vídeo, né? Do dia aí, que é a do Michael, né? O Michael, ele pode estar deixando o Flamengo e indo para o Santos, né? O Michael, que ano passado foi muito pouco usado, né? Não foi assim muito relacionado, muito escalado, né? Até porque com a vinda do Samuel Lino, né, aquilo ali ficou muito congestionado, muitos jogadores ali na minha posição 3, né? E quando o Bruno Henrique precisa também joga por ali, que é a posição de origem do Bruno Henrique, né? Então fica ali o Cebolinha, né, o Michael e o Samuel Lino, né? Quando estava o Bruno Henrique, o Michael estava ficando aí em terceira opção, né? Aí depois veio o Lino, acabou com a contusão do Cebolinha entrando, ficando ali, depois o Cebolinha se recuperou, ficou em segundo, o Michel ficou em terceiro. Aí quando tem o Pedro, por exemplo, né, jogando, e eles vão botar o Bruno Henrique já entra ali pro lado esquerdo também, às vezes tem dividido ali com o Bruno Henrique, ali, com o Pedro, né? O Bruno Henrique ali é posicionamento, às vezes joga centroavante, embora ele não goste, né? Então fica assim muito congestionado, fica muito disputado aquela vaga ali da ponta esquerda. Então o Michael veio com bons olhos, né? Aí a ida para o Santos, porque lá com certeza o Michael vai ser titular lá, né? Com certeza, é um bom jogador, né? Não teve muitas minutagens para jogar, não teve condições de estar jogando, e aí acaba que quando entrava também às vezes machucava, ficava fora, e por essa falta de jogar também, aí tem um ritmo de jogo, né? Tem isso tudo aí, acaba atrapalhando um pouco o jogador. Esse ano então ele foi muito pouco utilizado, mas o Flamengo deu aí o aval aí para que ele possa negociar com o Santos, né? E Michael pode estar saindo do Flamengo. A gente vai acompanhar aí, né? A apurar mais aí para ver como é que vai ficar essa negociação, e vamos, assim que sair, sacramentar, a gente vai estar trazendo para vocês aqui, tá bom? E sobre o Lucas Paquetá, né? Que eu quero deixar aí, que o Flamengo está reunido nesse momento, né? Segundo informações, apurações aí que está os dirigentes do Flamengo, né? Os representantes aí, né? Reunido aí, Paquetá, Kevin do Flamengo, né? O West Ham pediu 35 milhões de euros, mais 5 milhões de variáveis, né? E o que está impedindo aí é porque, segundo o que eu ouvi falar, né? E apurando aí, que o time do West Ham quer vender, vende o jogador, aceita vender, porque o jogador não quer ficar lá,
não está com cabeça lá, quer vir para o Brasil, quer estar perto da família, quer ir participar aí quer jogar no Flamengo, que é o time dele de coração, né, o time que ele foi criado, enfim, quer estar perto dos familiares dele aqui no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Ele quer ir para a Copa do Mundo, né? E ele acha que para ele vai ser muito melhor estar aqui, a vitrine, falta poucas vezes, que tem mais 2 jogos, mais 2 de convocação, né? E ele quer ir nessa Copa do Mundo. Então, o que acontece? O que o time do West Ham queria era aceitar, de repente, a venda aí com o Flamengo, mas queria que ele permanecesse lá. O time não se encontra numa situação boa no Campeonato Inglês, é um dos últimos colocados ali, né? Tá sendo rebaixado até agora, acho que ganhou 3 partidas só no Campeonato Inglês. E isso aí, o técnico deu uma declaração que queria os melhores com ele, né? E o Paquetá é um desses melhores. Queria que resolvesse logo a situação do Paquetá também, para poder não ficar refém dessa situação, né? Então, o time que contratou aí o Tati Castelhano, enfim, né? Eles contrataram o atacante também lá, para ver se melhora, se sai dessa zona ali. Mas perder o Paquetá, de repente, não seria interessante. Mas também não seria interessante também ter o jogador lá, né? E ao ter o jogador lá, o jogador não está com a cabeça lá e não está rendendo aquilo que ele já está com rendimento um pouco abaixo, né? Mas estão reunidos e assim que sair aí a apuração, se o Flamengo fechar com ele também, vamos estar trazendo no canal, tá bom? Eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês que têm assistido nossos vídeos, tá? Pedir de novo para vocês encarecidamente, não se esqueça de inscrever. Tá gostando do vídeo? Ó, pula, vem com o muro, tá abaixo, pula para cá e vem se fazer parte da família Nação Rubro-Negro, tá bom? Eu quero deixar um abraço para vocês, acione o sininho, se inscreva e deixe o seu like. Tchau!